Falando dessa disputa acirrada, o bate-boca que acontece, não só entre os eleitores, mas entre os políticos, inclusive entre os mais votados. Coloca na tela para mim essa reportagem que está na página do UOL hoje. Muita gente está procurando aqui sobre esse bate-boca que aconteceu entre os deputados federais mais votados nestas eleições. Guilherme Boulos e Nicolas Ferreira, que foi o vereador, ele é vereador lá em Belo Horizonte, mas que foi o deputado federal mais votado do Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos, e Boulos com mais de 1 milhão de votos. O que aconteceu? Ontem eles estavam participando de um debate na CNN e foram chamados para falar sobre planos de governo e por que Boulos defende Lula e por que Nicolas defende Bolsonaro. Esse debate estava sendo transmitido ao vivo e aí os dois começaram a bater boca. Nicolas falou, abre aspas, coloco em xeque o movimento do Guilherme Boulos, que foi criado em 1997 e até hoje não tem teto. Realmente fico impressionado com propostas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, cerveja, mas na verdade tudo o que acontece é um sem-teto com jatinho, disse Nicolas. O mineiro ele fez uma menção a uma afirmação falsa que circula nas redes sociais de que Boulos seria dono de um jatinho particular. A foto usada para defender a tese mostra ele entrando numa aeronave em 2020. Na época, Valfrido, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, publicou nas redes sociais que alugou a aeronave e convidou Boulos para irem juntos a uma reunião fora de São Paulo. E aí Nicolas disse que Boulos deve estar em abstinência por ficar 4 anos sem invadir uma terrinha, foi o que disse o deputado federal eleito Nicolas Ferreira. Boulos replicou que apoiaria uma invasão na cabeça de Nicolas. Disse Boulos, abre aspas, se tem alguma invasão que precisa ser feita nesse país, é a invasão dessa sua cabecinha oca. Inclusive estaria respaldada na Constituição, por ser um cérebro sem muita função social. O bolsonarismo é só isso, xingamento, ataque, baixaria, levar para debate para moralismo rasteiro e hipócrita que não tem um projeto de país. Olha só o nível, Josias, queria te ouvir. O que você achou aí? Boulos versus Nicolas, os deputados federais mais votados do Brasil, batendo boca ao vivo. O Boulos é um personagem já bem conhecido do brasileiro, né? É um líder da esquerda brasileira, tem atuação no movimento dos sem-teto, e esse outro personagem, esse Nicolas Ferreira, é bastante desconhecido, né? E as pessoas começam a descobrir de quem se trata. Esse Nicolas, muito novinho ainda, né? Ele, de fato, o Boulos fez uma boa imagem, né? Que a cabeça dele é meio oca, é mais ou menos um território baldio que o bolsonarismo utiliza para jogar o seu lixo. Então, a cabeça dele é meio tumultuada, a cabeça desse Nicolas. Para que a gente tenha uma ideia da qualidade do personagem, o TSE mandou censurar, dias atrás, reportagens que traziam diálogos grampeados do líder do PCC, o Marcola. Nesses diálogos, o Marcola dizia que não dá nem para comparar o Bolsonaro ao Lula, como a insinuar que preferia a vitória do Lula à vitória do Bolsonaro. E os bolsonaristas utilizaram esta gravação do Marcola para difundir a mentira falsa de que a campanha do Lula estaria associada ao primeiro comando da capital, ao PCC, a essa falange criminosa. E o TSE mandou censurar, o Alexandre de Moraes mandou retirar do ar essa notícia, e o Nicolas Ferreira, a despeito da proibição, ele jogou nas redes sociais, continuou difundindo aquela mesma notícia que o TSE havia vetado. E ele escreveu lá no Twitter, caso essa minha publicação venha a ser censurada, ela já atingiu 30 milhões de visualizações. O TSE não vai conseguir fazer com que as pessoas desvejam o que está publicado. O recado foi dado, assim, meio que numa linha de, olha, o TSE que se lixe, o TSE que se dane, eu faço as minhas próprias regras nas redes sociais.
Esse é o personagem ao qual o eleitorado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, deu mais de 1.400.000 votos. Vai para o Congresso Nacional. Então, esse debate, acho que ocorreu na CNN, né, Fabiola, ajuda a entender o que está por vir no Congresso Nacional e nessa nova composição. Tivemos outro dia o exemplo também de uma senadora bolsonarista muito bem votada, a Damares Alves, que divulgou, era ministra de Estado, e disse que tinha vídeos, tem coisas, provas de que crianças foram exportadas, né, desde a ilha de Marajó para serem exploradas sexualmente no exterior. Tiraram os dentinhos das crianças para que elas pudessem fazer sexo oral, impuseram às crianças uma alimentação pastosa para facilitar o sexo anal. E isso foi dito, o Ministério Público cobrou explicações, deu um prazo ao Ministério para exibir as provas, porque elas não estão na Polícia Federal, não estão na Polícia Civil lá do Pará, ninguém conhece as tais provas. Esses são os personagens aos quais o eleitorado brasileiro deu o aval com o seu voto para que chegasse ao Congresso Nacional. Então vamos ter que lidar com mais esse desafio, Fabiola, de assistir à atuação de desqualificados enviados pelos eleitores ao Congresso Nacional. Você falou aí sobre a postagem do Nicolas, tem até aqui na tela, a gente pode mostrar aqui, ó, que é justamente essa parte que você falou, né? O TSE pediu para eu retirar o meu vídeo, alegando ferir a honra do Lula. Ladrão, por acaso, tem honra? E depois ele fala, está em fase de defesa, mas caso venha a deletar, o vídeo só no Instagram atingiu 30 milhões de visualizações. O TSE ainda não consegue fazer as pessoas desverem o recado